O complicado é uma pessoa que nunca teve a sensação de proteção experimentar isso, assusta. Sim. Fala, pô, agora eu tenho um pai. Que é isso, né? Como é que eu mergulho nesse ambiente? Pai. Eu chego a me emocionar, não vale chorar. Se eu chorar, você corta, meu irmão. Eu me emociono Foca aqui. nele, hein? Eu me emociono. O Natan é meu filho biológico, a Bruna, a Brenda, mas o Gui é meu filho de coração, né? Ele mora comigo desde os 3 anos de idade. E quando eu vi a palavra pai sair da boca dele da primeira vez, foi uma sensação assim maravilhosa de, poxa, cara, cumprir meu papel, porque a minha luta é que ele não sentisse falta, a ausência de um pai, né? E ver o Gui, ele, né, ter essa referência paterna em mim, meu pai tá aqui, isso. E eu vi o quanto é importante para um ser humano, para a construção de um ser humano, né? Um pai. E eu me emociono porque, assim, às vezes você fazer para os seus é difícil, mas você tem aquela coisa de sanguínea, né? Mas um filho de coração ser um pai, por isso que eu falo, uma referência paterna não precisa ser biológica, não precisa, não, tá ali, tô aqui. Aqueles jovens, eles têm essa ausência paterna nessa sua caminhada destrutiva. Como a ausência paterna foi importante. É claro também que eu nunca deixo eles fazer isso de amuleta para ficar justificando aquilo que se tornaram. Mas não tem como não alinhar também e colocar ali, pelo menos em um certo momento, essa referência paterna como uma das causadoras dos problemas. É isso. É muito importante para um pastor, para uma pastora, aquele que está de frente, aquele que está ali guiando, sempre ter noção dos seus limites. Sempre ter noção até onde pode ajudar. Porque vai chegar um certo momento que vai fugir um pouco da alçada do pastor. Sim. Eu sei porque, né? Muitas vezes aconteceu isso comigo, que eu ia até um ponto e chegou aquele ponto eu não posso ir mais, porque eu posso interferir numa decisão, né? E quando eu interfiro numa decisão, aí eu faço como um pai ruim, né? Porque um pai, ele não pode interferir em decisões, ele tem que mostrar caminhos. É como o nosso pai faz, nosso pai não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Então eu tenho muito cuidado, às vezes, como pastor também, porque tem essa figura paterna. Filhos do Rei é isso, meu irmão. Eu tenho 11, 15 meninos recuperados nesse processo que enxergou no pastor Robson pai. Mas eu tenho sempre que saber o meu limite e deixar ele tomar as decisões dele. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, que a gente estava vendo um testemunho de uma irmã que ela dizia justamente isso. Ela aceitava o Deus Pai, ela aceitava o Deus Espírito Santo, Deus Filho, mas toda vez que chegava no Deus Pai, ela tinha uma barreira, uma barreira. Peraí, Deus Pai, mas o que é pai? Qual é o papel de um pai? Né? Porque a referência do pai é um pai que bate, um pai que agride, um pai que humilha o filho, o pai que humilha a filha. Está no ar o Pode Crer Brasil, porque aqui a fé faz barulho! Hoje nós vamos falar de paternidade. Quantas pessoas chamam Deus de pai, mas não se sente filho de Deus? E isso traz uma confusão danada. Para conversarmos a respeito disso, nós temos aqui hoje nosso pastor e psicólogo, Robson Chaves. Pastor, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência. Antes de mais nada, muito obrigado, minha pastora, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui e poder discursar sobre um tema tão relevante, né, que é a paternidade. Como a senhora já disse, eu sou pastor Robson Chaves, pastor de ofício, e mais atuo na profissão de psicólogo, né? Atuo na área desde 2016 e entendo a importância, né, minha irmã, de falarmos um pouquinho de saúde mental também quando se trata
da igreja, né, do evangelho. Então, para mim é uma honra ter esse espaço aberto aqui, esse espaço de fala, para a gente bater esse papo bem legal. Pastor, a honra é toda minha, uma alegria tê-lo aqui para compartilhar, claro, a palavra e todo o conhecimento que o senhor tem aí na área de psicologia. Com certeza isso vai transformar muitas vidas. Pastor, na vivência pastoral, e aí a gente já vai direto do assunto, né? Já vai aquilo, né? Na vivência pastoral, eu consigo olhar para muitas pessoas que chegam à fé, mas não conseguem se relacionar com Deus como pai. E muitas vezes por falta de uma figura paterna. Sim. O que a ausência paterna pode repercutir na vida espiritual? Poxa, irmã, que legal. Chegou com tudo mesmo, hein, minha irmã? Rasgando. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Minha irmã, assim, primeiro de tudo, a gente tem que começar delineando, fazendo uma linha para a gente entender o que será debatido aqui. Tá? A figura paterna na vida de um ser humano é extremamente importante, porque nós somos pessoas que precisamos de referências, né? Então, a figura paterna é uma das referências das nossas vidas. Então, nesse modelo de construção de sociedade, nesse modelo de construção de pessoas, do ser como indivíduo, a referência paterna ela é muito importante. E, infelizmente, né, tem muitas dessas relações que são interrompidas no processo, e como esse processo atrapalha tanto na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida social. Então, resumindo aqui, para começar, eu digo assim, a importância da figura paterna para uma boa vida social e para uma boa saúde mental. Então, nós somos guiados, né? Nós precisamos de referência, precisamos olhar para alguém e encontrar um caminho. E a figura paterna é extremamente importante. E isso foi se perdendo ao longo do tempo com ideologias, com ideias, né? Que foi deixando a figura paterna meio de segundo plano. E isso reflete hoje na sociedade, né? Uma sociedade sem limites. Porque a figura paterna ela serve justamente, uma das funções da figura paterna é esse limite do ser humano. Então, imagina uma sociedade sem limite. Então, o que a gente vê é justamente um reflexo de uma sociedade cada vez mais adoecida, e um dos fatores, não digo principal, mas um dos fatores é essa ausência da figura paterna. Bem, se nós temos essa ausência de figura paterna, fica mais difícil a gente reconhecer um pai, que nesse caso é Deus. Então, muitas pessoas encontram essa dificuldade, minha irmã, porque em algum momento da sua vida, essa figura paterna ela foi quebrada, né? Então, isso causa danos, a dificuldade. E quando o Senhor Jesus ele vai ensinar a orar, ele diz, Pai nosso, que estás nos céus. Então, essa referência de Pai é sempre citada por Jesus, e o Pai, ele é nosso. Muitas pessoas chegam à igreja dizendo, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai. Mas, no meio de uma aflição, travam até mesmo na oração. Sim, sim. Porque não, me parece que não tem claramente essa visão do cuidado. Do pai como um cuidador, um supridor. O senhor tem visto isso constantemente? Isso de fato é assim? Sim. É o que a nossa sociedade hoje traz como reflexo. Minha irmã, vamos, se a gente voltar lá atrás, no tempo do patriarcado, né? Como era construído esse patriarcado? A importância. A gente vê a Bíblia dar várias referências de um pai passando o seu legado a um filho, certo? Então, nós temos várias, Abraão, Isaac, Jacó, são referências mais nítidas desse passar o legado, passar o bastão, né? Então, essas referências paternas foram passando seus bastões. Bem, a gente dizia patriarcado, mas ao longo do tempo, meu irmão, eu percebi, quando a gente olha, a gente percebe que esse patriarcado, de uma certa maneira, virou um machismo, certo? É importante lembrar, é claro, estamos falando aqui dessa figura paterna, mas a importância também da matriarca,
né? A importância dela nessa construção social, cristã, enfim. Mas eu quero deixar claro aqui que ao longo do tempo isso foi mudando, né? O patriarcado virou machismo e isso contribuiu bastante, porque o machismo ele acaba sendo reforçado através da força, do enfrentamento, e muitas das vezes o enfrentamento ele deixa de lado o diálogo. Então, um pai, para ser um pai saudável, ele precisava bater, precisava ser o dono da razão, e na verdade não é assim que se constrói. Então, esse machismo ele acabou atrapalhando um pouquinho. Bem, na contramão disso, ninguém gosta de ser pressionado, ninguém gosta de ser humilhado, não sei se é essa palavra correta, mas ninguém gosta disso. Começa a vir uma onda contra esse machismo. Aí é onde eu digo que começa a vir um choque da social. Porque na contramão do machismo é o feminismo, né? E o feminismo coloca essa figura da mulher no papel do homem. Sim. Então, onde começa a grande confusão, onde começa a grande bagunça, e a gente não sabe muito bem para onde vai. Então, a gente deixa o papel do homem de lado e a mulher ela começa a exercer esse papel também. Tá, não que isso seja um problema, porque tem muita mãe que é bem melhor que um pai, não estou dizendo isso, mas num contexto como um todo, a figura paterna ela vai perdendo a sua força. E isso vai gerando essa sociedade cada vez mais fraca emocionalmente, porque não aprendeu o limite. Então eu vejo o problema ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Bem, então como isso chega em nós? Como isso chega em nós cristãos? Como isso chega dentro da igreja? Porque durante muito tempo também, minha irmã, é importante dizer aqui, a igreja também reforçou muito esse machismo, tirando o papel da mulher, né? Tirando esse papel. Então, quando tem algum sistema no controle, a gente quer o contra-controle, a gente quer brigar, a gente quer o nosso papel. E eu digo que esse distanciamento da figura paterna começa justamente dessas brigas, desses enfrentamentos. Então, o pai ele vai perdendo assim a sua força de contribuição social. E agora também tem essa ideologia que a gente vê esse monte de coisas que vão implantando na nossa sociedade, essa coisa do hedonismo, né, do prazer próprio. Então a gente não quer mais respeitar, a gente quer, se tá bom para mim, o mundo que se exploda. Então tem muito do hedonismo, do machismo. Então eu vejo que é um mixer de tudo, né, irmão, para não ficar muito prolixo aqui e a gente bagunçar, mas eu vejo que é um mix de tudo que hoje reflete na sociedade e que deixa a figura paterna tão enfraquecida. E pontuar mais uma vez a importância da figura paterna. Aí chega lá na igreja, se a gente não tem uma referência paterna, a gente não conhece o que é um pai, ou os limites que um pai impõe, né? Os limites dados pela figura paterna, a gente chega lá, acha que nós temos um pai bonzinho que tem que fazer as nossas vontades, que também é um erro, né? Então por isso que muita gente tem essa dificuldade de ter um Deus como pai, porque quando a gente não tem uma referência, minha irmã, o que a gente vai fazer? Vai projetar uma. Eu cresci, meu pai teve problema com álcool, eu não tive uma referência paterna. Então eu tive que projetar uma referência. Olhava para os meus irmãos mais velhos e tentava ali construir a minha identidade como um pai. Mas eu vejo a dificuldade, meu irmão, que é construir uma identidade como um pai, ou ter uma identidade paterna, quando não se tem referência. Então, eu acho que tudo gira em torno dessa falta de referência. E chega na igreja, a igreja é um reflexo da sociedade, meu irmão, não tem como correr. A igreja é um reflexo da sociedade. Então, o nosso culto começa lá no lar, começa lá na nossa família, começa lá na minha casa. Então, eu tenho o Natan, eu tenho a Brenda, eu tenho a Bruna, eu tenho o Gui. Se esses 4 não veem em mim uma referência paterna, como é que eles vão enxergar uma referência paterna na igreja? Como é que eles vão entender assim, não, meu pai me dá limite, meu pai, ele não faz as minhas vontades, não é sempre sim. Aí quando eu chego na igreja sem nenhuma referência, eu acho que Deus vai fazer tudo. Eu tenho uma referência meio distorcida de um Deus bonzinho, que faz todas as minhas vontades. E não é assim. Não é assim que um pai atua. Muitas das vezes o pai, nosso pai, ele vai dizer não, né?
Sim. Tem? E eu tenho a impressão que a gente vai sempre espelhando coisas, né? Exato. Espelhando pessoas. Exato. Então, Exato. a pessoa que não teve um pai, ela vai nessa busca, né? Ela vai buscando, vai projetando. Exatamente. Aí monta ali vai aquela criando configuração. uma projeção daquilo que é um pai. Isso. Aquele que teve um pai ausente, Sim. né? Puxa, que legal. Ele também vai projetar isso. Então, às vezes, projeta ali com o próprio Deus, né? Isso. Que eu sei que o Senhor está aqui, mas dentro eu sinto que ele não está. Né? Eu sei que o Senhor é comigo, mas eu não sinto Ele comigo, porque o tempo inteiro eu estou projetando, né? E às vezes até com a própria liderança, né? A gente olha e o tempo inteiro sente aquele abandono. Existem coisas que precisam ser tratadas espiritualmente, e isso de fato, e coisas que precisam ser tratadas saúde mental. Em consultório. Isso. Né? Olha que legal, minha irmã. Puxa, que legal. Quando a gente fala ausência de pai, não é necessariamente um pai que foi embora ou um pai que faleceu, não necessariamente, porque tem muito pai que está ali, mas não está. A ausência a gente põe como tudo. E eu acho que é até pior quando a gente tem um pai dentro de casa e ele não exerce essa figura paterna. Eu acho que, né, é até pior. Mas o que a senhora está dizendo faz total sentido. Total sentido. A gente está o tempo todo procurando uma referência, procurando entender. Por quê, meu irmão? Mais uma vez, vamos voltar lá nos primórdios, vamos voltar. A irmã, quando ela nasceu, uma bebezinha, foi crescendo, foi tudo. Então, a senhora olhava para sua mãe, olhava para o seu pai, e eles eram as primeiras referências que você tinha: cognitiva, social, emocional. Então tem muitas coisas que às vezes eu tô assim pensando e eu falo, poxa, fiz igualzinho a minha mãe, não é assim? Né? Poxa, rapaz, você tá falando igual seu pai. Seu né? pai todinho, seu né? pai todinho, né? Por quê? Porque são as nossas primeiras referências. E é importante isso. E é o que eu falei, o ser humano ele é guiado por referências. Nós vamos construindo a nossa identidade pela influência que temos ao redor. E nossas primeiras influências, as mais fortes, são as de dentro de casa, um pai, uma mãe. Então agora imagina, né? Eu trabalho eu faço um trabalho voluntário numa casa de recuperação, e ali é muito interessante, porque ali é o material vivo daquilo que nós estamos falando aqui. Sim. É a experiência, o laboratório é aquela casa de recuperação, inclusive Eterna Morada em Cristo, é aqui próximo ao Shopping Bom Sucesso, e a gente faz um trabalho ali. Então a gente vê e nota como aqueles meninos têm problemas por não terem uma referência paterna. Como eles têm. E é interessante, uns criam bloqueios e não querem saber de ter essa, mas como outros também necessitam e tem em nós figuras paternas. Muitas das vezes você se torna um pai, e pai necessariamente não é o biológico. O pai é uma referência, pode ser um vô, um tio, um vizinho, é uma referência. Pode ser inclusive o chefe da boca. Exatamente, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Você pega um menino ali que cresceu sem nada, cresceu num lar todo destruído, o qual o pai era ausente. Aí ele olha para a referência social dele, ali um traficante, que ele vê um relógio legal, ele vê uma moto bacana, ele vê um carro legal, ele vê... é a referência dele. Isso é vida para ele. E ele não tem ali alguém para falar, não, olha, existe limites para você conquistar suas coisas, não é assim. Não tem. Poxa, meu irmão, é que você falou, estamos perdendo, porque a referência dele, a figura paterna dele é aquilo. É a referência que ele vai seguir. Né? E foi o exemplo maravilhoso que a irmã deu. Então eu percebo isso, né? O quanto aqueles jovens eles têm essa ausência paterna nessa sua caminhada destrutiva. Como a ausência paterna foi importante. É claro também que eu nunca deixo eles fazer isso de amuleta para ficar justificando aquilo que se tornaram. Mas não tem como não alinhar também e colocar ali, pelo menos em um certo momento, essa referência paterna como uma das causadoras dos problemas. É isso. E é muito, muito bem lembrado, minha irmã. Eu sou psicoterapeuta
E eu tenho ali, eu falo assim, uma faixa de 14, 13, 15, essa faixa perigosa da vida, sabe? Onde está construindo um monte de informações. E eu percebo, como psicoterapeuta, às vezes eu tenho que tomar até o cuidado, porque é que nem a senhora diz, às vezes o pai está dentro de casa, mas não tem o limite. Geralmente eu tenho uma dúvida, qual faculdade eu vou fazer? Poxa, eu tô aqui com um problema assim na escola, e a gente vai orientando, como um psicoterapeuta mesmo faz, porque é uma demanda que eles estão trazendo para o psicoterapeuta, e como eles associa essa minha figura de terapeuta, barbudo, às vezes chapéu, de óculos, como pai. É interessante, né, ao ponto de um dia um dos meninos falar assim, nossa, eu queria tanto que você fosse meu pai, sabe, por quê? Né? É claro que como psicoterapeuta eu tenho que pôr um limite ali, não sou seu pai, calma, tô aqui e tal, eu deixo sempre calma, mas e eu vou dizer assim, não olha assim, não faça assim, se o menino não tem uma referência, né? Então o cara falou, então faz todo sentido, quem não tem uma referência vai procurar, e muitas das vezes a referência não é boa. Agora, como é que constrói uma relação com Deus se nunca teve uma referência paterna, né? Estava conversando com a minha esposa esses dias, que a gente estava vendo um testemunho de uma irmã, que ela dizia justamente isso. Ela aceitava o Deus Pai, ela aceitava o Deus Espírito Santo, Deus Filho, mas toda vez que chegava no Deus Pai, ela tinha uma barreira, uma barreira. Peraí, Deus Pai, mas o que é pai? Qual é o papel de um pai? Né? Porque a referência do pai é um pai que bate, um pai que agride, um pai que humilha o filho, o pai que humilha a filha. Como é que eu vou ter uma referência? Então faz todo sentido. Sem referência fica complicado, até mesmo dentro da igreja, né? Agora eu quero perguntar para o pastor. Sim. E para o psicólogo. A gente faz isso, vira a chavinha. Pastor, como é que eu trato essa demanda? Vamos tratar aí do caso de uma mulher que chega na igreja, ela aceita o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas não aceita o pai, porque o pai era um pai que maltratava, um pai que não supria, um pai que não cuidava, enfim, que não era bem o que nós enxergamos que deveria ser um pai. Como é que eu trato isso? Eu trato isso espiritualmente, oração, jejum, ou eu trato isso no consultório? Ai, que legal, meu irmão. Eu vou te responder a mesma forma que eu respondi lá no Nós por Nós. Um equilíbrio. Se você achar o equilíbrio do espiritual e da saúde mental, você vai ter uma igreja saudável. Como eu trato espiritualmente? Espiritualmente eu vou tratar uma pessoa assim, vamos lá. Nem trato uma criancinha dando aquela aulinha na escolinha dominical, vamos pegar a Bíblia. Vamos começar a falar de Jesus, vamos começar a explicar essa trindade com toda a paciência, com calma, eu acho que pelo caminho do amor, explicar a palavra de Deus, explicar como funciona o reino de Deus através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele amor, aquele acolhimento. A melhor resposta espiritual sempre está na palavra, meu irmão. Em vários versículos da Bíblia, vamos falar de Jesus, vamos falar dos evangelhos, a representação, o sacrifício que o Pai fez dando o seu filho. Eu acho que esse é o caminho espiritual, com todo amor. É como se fosse uma escola dominical mesmo, como se estivesse pegando um pequenininho, trazendo, tá bom? Dentro disso, eu diria assim, meu irmão, procura um profissional, alguém equilibrado que possa te ajudar. Eu vou dizer, minha irmã, eu insisto com isso. A gente estava num podcast e fica as enquetes, né? E fizeram uma pergunta muito, muito interessante. Como é que lidar com essas situações? Né, mais pro lado do cristianismo, é claro, ou mais pro lado da psicologia? Eu digo, é o equilíbrio. É a mesma coisa que eu digo aqui. A sua pergunta, irmã, é equilíbrio. É muito importante para um pastor, para uma pastora, aquele que está de frente, aquele que está ali guiando, sempre ter noção dos seus limites. Sempre ter noção até onde pode ajudar. Porque vai chegar um certo momento que vai fugir um pouco da alçada do pastor. Sim. Eu sei porque, né, muitas vezes aconteceu isso comigo, que eu ia até um ponto e chegou aquele ponto eu não posso ir mais, porque eu posso interferir numa decisão, né, e quando eu interfiro numa decisão, aí eu faço como um pai ruim, né, porque um pai ele não pode interferir em decisões, ele tem que mostrar caminhos,
É como o nosso pai faz, nosso pai não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Então eu tenho muito cuidado, às vezes, como pastor também, porque tem essa figura paterna. Filhos do Rei é isso, meu irmão. Eu tenho 11, 15 meninos recuperados nesse processo que enxergou no pastor Robson pai. Mas eu tenho sempre que saber o meu limite e deixar ele tomar as decisões dele, né? E como um pastor isso é muito perigoso, porque às vezes o pastor ele cruza uma linha que ele não pode, né? Porque às vezes o pastor vai tomar a decisão que a pessoa tem que tomar. E quando eu tomo uma decisão que uma ovelha tem que tomar, eu tirei a responsabilidade dele, porque se dá errado foi o pastor. Você está entendendo? Então o pastor ele tem que saber esse equilíbrio até onde ele pode ir. E quando não vai, meu irmão, bons profissionais, meu irmão, tem ótimos profissionais, né, da linha humanista. Eu sou um psicólogo humanista, então a minha psicologia se baseia na teoria da filosofia. Eu gosto muito de Kierkegaard, que também ele teve um pai pastor, um pai teólogo. Então tem o Viktor Frankl também, né? Então tem muitos psicólogos, muitas teorias boas de homens, pensadores cristãos, que ajudam muito. Então é esse equilíbrio, meu irmão, ó. Vem aqui, ó, vai estar aqui, eu sou seu pastor, até aqui eu te ajudo, mas a partir daqui, vai lá, procura um profissional qualificado, procura saber o currículo dele, o que ele pensa. Eu acho que essa é a melhor ajuda. Aí, é claro, aí também tem aquilo, né, minha irmã, a gente não faz um trabalho, é muito importante dizer isso, a gente não faz um trabalho para a pessoa ficar boa, a gente faz um trabalho para a pessoa aprender a lidar com as suas frustrações, porque a frustração vai existir. De repente, hoje o tema é paterno, né? Hoje o tema é paternidade, mas de repente a pessoa consegue lidar com essa situação e lá na frente vai ter um problema com o filho. Sim. Vai ter um problema com a mãe. Então as coisas sempre estão acontecendo. Então é importante, como pastor e como psicólogo, e a gente ensinar esse povo a lidar com as frustrações. Isso que é importante. E não ter a ausência paterna é uma frustração, é um problema. Mas tá aí, não muda, como é que vai fazer? Vamos aprender a lidar. Não tem como voltar no passado e fazer um pai omisso ser não recupera mais. Tempo. Ele pode até mudar, o pai pode mudar. Não recupera o passado, né? Não recupera. Então a pessoa ela vai ter que aprender a lidar com isso. Bem, é o que eu falei, não tive pai. Eu não tive pai. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ser um pai. Não tive uma referência, tive meu irmão. E meu irmão mais velho era um pai, né, que também não teve pai. Então ele foi meu pai pra mim. Como é que o meu irmão fazia? Me levava na padaria, comia um monte de doce. Uma vez meu irmão quase me matou de tão todinho que ele me deu. Ele me deu uns quase 5 todinhos de uma vez. Eu fui tomando, minha mãe falou, não pode, menino. Talvez a ansiedade dele de ser um bom pai pra você, né, a figura. Então eu digo até, a Bruna é minha mais velha, né? Eu digo que a Bruna foi a minha experiência de ser pai. Porque eu falo, meu Deus, eu não sei se eu falo não, se a situação eu falo sim, né? Quando chegou a fase dos namoradinhos, eu falei, meu Deus, o que o pai faz aqui, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Então a Bruna foi a experiência, já com a Bruna, com o Natan, a gente começou já ali, porque a gente já teve a Bruna como, mas eu sei o quanto faz falta, mas eu coloquei assim na minha cabeça, assim, poxa, eu não tenho um pai, eu tenho que dar um jeito de ser um pai. Né? Não tive uma referência, tive o meu irmão Ricardo, pastor da Assembleia de Deus, né? Mas e assim a gente vai construindo, mas eu não fiquei usando da minha ausência paterna para justificar a minha ausência, para justificar a minha ausência, meus erros como pai, né? É traumático, mas a gente precisa continuar. Não é fácil, mas... Dentro disso, talvez para algumas pessoas seja difícil, né, separar o que é uma coisa, até onde vai o limite do pastoreio, ou que tem que tratar isso de forma mais humana, psicológica. Talvez seja algo, né, ainda... né, muito ali, tem uma linha tênue. Mas eu também vejo, por outro lado, que às vezes algumas questões de relacionamento com Deus, né, elas saram, né, psicologicamente as nossas vidas. Quando eu tenho um encontro com Deus como um pai, de fato, isso sara as minhas relações. E é comum nós vermos pessoas que tiveram ausência paterna, que tiveram muitas dores em relação a isso, seja a ausência paterna por morte, seja por separação, que acontece bastante, seja simplesmente por um pai que estava ali e não estava. Mas essas pessoas, elas chegam
na igreja, falo igreja porque é ali o ponto de contato com a palavra, de forma mais comum, chega na igreja, tem esse encontro forte com Deus e começa a olhar para Deus, e aí a referência ela é curada, e aí você faz a contramão, né? Você vai, é o perdão do Pai, é olhar para o Pai com misericórdia. Esse caminho também existe, né? Existe, eu digo assim, é uma barreira. Se você consegue romper essa barreira, você vai ter um encontro, aí você vai achar o verdadeiro Pai. Aquele que nunca te abandona, aquele que tem as palavras certas, aquele que conforta o coração, aquele que corrige, aquele que dá limites. Então, o problema aí é chegar e transpor essa barreira, né? Porque essa ausência do Pai vai nos levar até a barreira. E quando nós chegamos na barreira, para transpor essa barreira é mais difícil, mas quando a gente passa e encontra um encontro verdadeiro com Deus, muda tudo. Muda tudo. Não, o pai material, o pai físico, o pai biológico, ele passa a ser secundário. Você não tive pai, perdoo ele, mas agora eu tenho um. Não sou mais órfão, o pai me adotou, estou aqui. Então, toda a questão é, minha pastora, romper a barreira, né? Tem um livro, eu acho fantástico esse livro. Esse livro, ele me ensinou e tem me ensinado como ter uma relação paterna com Deus, né? É relação por amor. Esse livro chama Chega de Regras. Eu não estou lembrando a autora aqui, mas depois eu mando para a irmã põe aí. O livro chama Chega de Regras. Esse livro é fantástico, porque ele vai falar justamente de uma relação verdadeira com Deus. Uma relação. Não se aproximar de Deus por interesse. Porque vai parecer estranho, mas me aproximar de Deus para curar uma dor da falta de um pai, não deixa de ser interesse. Sim. Certo? Certo. A gente pode questionar se é viável ou não, mas não deixa. Mas quando a minha aproximação de Deus é só porque eu amo e porque eu quero estar perto dele, muda tudo. Muda tudo. Então esse livro ele vai falar muito desse evangelho livre, da graça, e não da linearidade, aquela coisa de eu faço, sou merecedor, eu dou para receber, né? Que não estou dizendo também que é errado, no Antigo Testamento era assim, no Antigo Testamento eles precisavam se manter em uma certa postura para que Deus respondesse. Hoje não, hoje nós temos a graça de Deus na nossa vida. Então quando você vive esse evangelho mesmo e tem esse encontro verdadeiro, meu irmão, nossa, aí você encontra com o Pai. O problema é toda essa barreira, os traumas que a gente vem trazendo até a igreja, até chegar na igreja. E muitas das vezes quando nós chegamos com esses traumas dentro da igreja, talvez aquelas pessoas que estão ali não estejam preparadas para lidar com esse trauma. Então a barreira, ao invés de romper-se, ela vai se reforçando mais. Mas quando é um trabalho bem feito, aquele que eu dizia para você, pegar com carinho, ir cuidando, falando de responsabilidade, explicando o que é Jesus, explicando o que é Deus, explicando o que faz o Espírito Santo, e a pessoa consegue pular essa barreira, porque eu tenho muitos casos assim, que a pessoa, poxa, agora encontrei um pai. E vou até perdoar o meu que eu não tive, porque ele encontrou um pai. E quando a gente encontra esse pai, tudo é suprido, todas as nossas necessidades são supridas, todas as nossas necessidades são supridas. Então, a questão é passar essa barreira e ter um verdadeiro encontro. Quando encontrou Deus verdadeiramente, tudo muda. Os traumas não deixam de existir, mas você consegue lidar com saúde espiritual e física e mental com os traumas, que é diferente. A marca ficou, mas a ferida cicatrizou, não é? Os traumas falam bastante sobre isso, né? Exatamente. Feridas cicatrizadas. Exato. Pastor, quando a gente vai, e aqui a gente tem a palavra, para a palavra, nós enxergamos em Jesus alguém com a sua identidade bem construída enquanto filho. Sim. Quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, nós temos ali a Trindade manifesta. Nós temos o Espírito com forma de pomba, nós temos o Filho indo às águas e nós temos o Pai falando. E a voz do Pai é: eis o meu filho amado, em que me comprazo. Então, identificando o filho, afirmando: você é meu filho. Dali a pouco, Jesus jejua 40 dias e vai ser levado até o deserto para ser tentado. E uma das tentações é: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
A resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que eu percebo no texto? Que a identidade de Jesus enquanto filho está muito bem construída. Então ele não vai provar, ó, eu sou filho sim, eu vou fazer isso para provar que eu sou filho. Ele diz, não, está escrito. Está escrito, com toda a segurança. Alguém que tem essa identidade bem firmada, tem essa referência, é uma pessoa mais segura? Com certeza. Quando a gente tem essa referência à identidade, se cria a sensação de proteção, porque a ideia paterna também é de proteção, é de proteger. Não é? Se você se sente protegido como criança, está seguro. Né? Você está aqui vendo como é importante para uma criança isso, pedagogicamente, psicologicamente, na motricidade. Ela está começando a caminhar. Né? Ela está começando a caminhar, ela vê o paizinho dela ali atrás, ela vê a mãezinha. Não, você vai, mas tô aqui, filha. Tô aqui, ó. É a sensação de proteção que só o Pai eterno, só o Pai nos dá. A senhora citou essa palavra, eu gosto muito também daquela passagem de Josué. Poxa, olha a situação de Josué, ele vai ter que substituir nada mais, nada menos que Moisés. Oh, minha irmã, não é um negocinho fácil. Tarefa fácil não. Desafio. Né? E Deus ele vai dando né, o pai, vamos assim dizer, o termo pai, porque a gente vê que ali é um pai em atuação. Eu vejo o pai atuando ali, porque o pai vai falar assim, ó, prepare-se. Primeira coisa que fala assim, ó, Josué, prepare-se. Então você tem que estar preparado, meu filho. É o pai que fala isso. A instrução, pai, né? Ó, prepara. Vai vir situações difíceis, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, você tem que estar zero bala. Aí ele vai dando uma série de instrução, aí ele vai dando uma série de... Ele fala assim, prepare-se, estou preparando coisas grandes. Então ele fala assim, ó, vai vir coisa grande aí. Só um pai que presenteia um filho com coisas maravilhosas. Não tem coisa melhor que você receber um presente de um pai. Não tem coisa assim que alegra mais um coração você ver o seu pai, a cena cruzando a porta da sua casa, cansado, vir com um chocolatinho, te deu. Acho que é a melhor sensação do mundo. Acho que é o presente mais grandioso que a gente pode ganhar de um pai, é isso. Né? Você, poxa, meu pai trabalhou, veio, lembrou de mim. Né? Ele falou, vou te dar coisas grandiosas. Aí ele começa a dar uma série de instruções, mas tem uma que eu acho interessante. Ele fala assim, ó, seja forte e corajoso. Né? Respeita as leis, que ele fala das leis de Moisés. Aí ele fala, medita na palavra de dia e de noite. Então ele fala das leis de Moisés, ele fala da palavra, mas tem uma coisa que eu acho linda. Ele fala assim, ó, e é o seguinte, aquele que mexer com você, filho, mexeu comigo. Vai que eu tô contigo, meu irmão. Já pensou se ouvir o pai falar assim, ó, vai, meu filho, eu tô contigo, eu confio em você. Faça. Minha irmã, é a sensação de proteção, é a sensação paterna. Eu vejo ali a referência paterna todinha nessa passagem. Porque ele chamou um filho para uma responsabilidade, ele deu as diretrizes pro filho, mas ele disse, tô com você. Tô aqui, filha. Eu imagino o Josué. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo e nem desanima. Ele fala, não desanima e não tenha medo. Porque o pai tá aqui, filha. E quem que é o pai? É o general. Ô, minha irmã, eu brinquei, né? Eu brinco com os meus irmãos. Falo assim, aí eu ficava forgadão. Eu imagino, o Josué ficou grandão. Falou, eu tenho um pai. Né? A mesma coisa Jesus. Eu tenho um pai. E quem tem um pai, né? Que tem uma referência, é protegido. Agora, o complicado é uma pessoa que nunca teve a sensação de proteção experimentar isso assusta. Sim. Fala, pô, agora eu tenho um pai. Que é isso, né? Como é que eu mergulho nesse ambiente? Um pai. Eu chego a me emocionar, não vale chorar. Se eu chorar, você corta, meu irmão. Eu me emociono aqui. Foca nele, hein? Eu me emociono. O Natan é meu filho biológico, a Bruna, a Brenda, mas o Gui é meu filho de coração, né? Ele mora comigo desde os 3 anos de idade, e quando eu vi a palavra pai sair da boca dele da primeira vez, foi uma sensação assim maravilhosa de, poxa, cara, cumprir meu papel, porque a minha luta é que ele não sentisse falta, a ausência de um pai, né? E ver o Gui, ele, né, ter essa referência paterna em mim, meu pai tá aqui, isso, e eu vi o quanto é importante para um ser humano, para a construção de um ser humano, né?
com o pai. E eu me emociono porque, assim, às vezes você fazer para os seus é difícil, mas você tem aquela coisa de sanguínea, né? Mas um filho de coração ser um pai, por isso que eu falo, uma referência paterna não precisa ser biológica, não precisa, não, tá ali, tô aqui, conta comigo, não é? Poxa, ver a Brenda ali tirando a habilitação dela e... Não, filha, você consegue. Não, pai, eu não vou pagar quebra, eu sou da igreja, eu sou cristã, não vou fazer isso. E a felicidade dela voltando, pai, passei, né? Obrigado, pai. E tá ali. Tá ali. Então, como é importante, até falar pro pai isso, né, meu irmão? Então, aí eu vejo quanto é bom se sentir protegido por Deus. E é a mesma sensação que eu tenho com o pai, quando ele fala, eu tô aqui, vai, eu tô aqui, confia, faz, confia, né? E é a melhor sensação do mundo, né? Não é? A história do filho que vai pra escola, tem um problema, ele diz assim, eu vou falar pro meu pai, e ele já diz que quão dolorido deve ser você não poder dizer, eu vou falar com o meu pai. Há um tempo atrás, nós tínhamos um abrigo de crianças próximo à igreja. E as crianças frequentemente iam ao culto, né? Às vezes participavam do departamento infantil, outros preferiam ficar no culto mesmo. E nós respeitávamos isso. Quem queria ir para departamento infantil, quem se sentia bem na igreja, ali na nave, ficava ali. E um dia eu estava conversando com a Esther, minha filha, e falando assim, filha, louve a Deus, aproveite a oportunidade de ter o teu pai, a tua mãe, aproveite isso muito, porque como deve ser difícil você estar numa situação como essa. Claro, a gente está falando de pai porque o podcast é sobre paternidade, mas tem a configuração familiar completa, mas como deve ser difícil você ter vontade de algo e você não poder dizer pai. Né? De um doce, dizer pai, você encontrar ali pessoas que estão cuidando de você, porque é o que tem que fazer, né? Isso deve ser extremamente dolorido. Talvez você que esteja nos assistindo tenha uma história muito difícil em relação à configuração familiar, ou propriamente à tua relação paterna, e nesse tempo você esteja transferindo isso para Deus. Mas entenda uma coisa, Deus quer reconfigurar a sua história, te dar um novo futuro, te fazer, se você é homem, como fez na vida do pastor, te fazer um pai. Mas eu não tive referência nenhuma, nem de irmão, nem de ninguém, agora você tem a referência de um pai perfeito, que é Deus. Então, sinta esse podcast como um instrumento de Deus na sua vida, de cura, de libertação, de transformação e de avanço. Eu tenho a convicção que, como o senhor chegou aqui falando, que esse podcast é um instrumento, e ele, de fato, hoje eu vejo isso como um instrumento. Quantas pessoas será que estão nos vendo, né, ou que vão nos ver, e que vão startar coisas, vão entender coisas, né, vão conseguir entender a sua vida espiritual melhor, vão conseguir se posicionar melhor como pais, né? Então, eu olho para tudo aquilo que o Senhor está dizendo e para a emoção que o Senhor transmite quando fala a respeito dos seus filhos biológicos. Porque filho é filho, biológico, o adotivo, filho é filho, né? Mas dessa emoção, e fico pensando do outro lado da tela, quantos gostariam de ter um pai como você, né? E eu louvo a Deus por isso, porque, né, embora não te conheça profundamente, te ouvindo falar, eu sinto esse amor que você tem pelos seus filhos, né? E quanto isso muda a sociedade também, porque não muda só a sua casa, né? Vai mudar suas gerações, né? Esse seu amor pelos seus filhos muda a sua geração, não reconfigura hoje, reconfigura, né, de forma quase que perpétua, né? A gente está construindo cidadãos, né? Pessoas para a sociedade. Sim. Então, não tem como correr, vai ser um reflexo. Quando a família é bem estruturada, vai refletir na sociedade, diretamente. Então, mais uma vez, a gente reforça a importância desse pai ali, né, para poder orientar, para poder mostrar também. A gente fala pai porque o tema é pai, mas a família como um todo, né? Eu digo sempre assim que a mesa é o móvel mais importante de uma casa.
porque é ali que a gente senta, conversa, passa, e tá faltando muita mesa. Tá faltando aqui, sentar com o pai, com a mãe na mesa, conversar, passar princípios, porque antigamente, lá no templo de Jesus, era assim, eles sentavam numa mesa. A mesa era um utensílio extremamente usado. Hoje a gente é celular, é quarto, é TV, é um monte de coisa, então a gente acaba não construindo mais esse diálogo tão necessário. Mas a mesa ainda é importante, o olho no olho, conversar, entender, ouvir, corrigir, chamar atenção, né? A família para essa construção de um ser humano. E eu digo sempre, e às vezes a ação é melhor do que a fala, né? A ação é melhor do que a fala. Eu tenho o Natan, ele é da área da TI, a Brenda tá fazendo psicologia, a Bruna fez contabilidade, e é interessante, eu brinco assim, eu ia muito pouco em reunião de escolas deles. Eu ia muito pouco, não por negligência, não por nada, porque eu sabia os filhos que eu tinha. Sim. Eu sabia os filhos que eu tinha. E é interessante que todos eles gostam de estudar, mas nunca foi aquela pressão estuda, não. Mas eles sempre me viam. Eu fiz a primeira faculdade de administração, eles me viam estudando. Depois eu estudei na Universidade Metodista, fiz teologia, eles me viam estudando. Depois eu entrei na psicologia, eles sempre me viram estudando. Então foi um hábito que eles viram e começaram a gostar disso. A mãe é pedagoga, eles viam a mãe estudando. Então, a importância da referência paterna, a importância, né? E eu vejo como isso influenciou diretamente o caráter, do jeito que... É claro, tem erros como todo ser humano tem, né? Como eu tenho, todos nós temos, mas eu acredito que eu fiz um bom trabalho como pai. Eu acredito que eu criei pessoas, hoje todos na igreja. É muito interessante que a gente se encontra pouco, a gente se encontra mais assim na janta, no almoço, porque estão trabalhando, estão na igreja, mas a gente se encontra pouco, e eu fico alegre por isso. Mas como assim? Porque eles têm responsabilidade na igreja, porque eles estão trabalhando agora, no final de semana vão viajar para um retiro com jovens, né? Então ver meu filho pregando, ver minha filha pregando, né? A Brenda me ajudando, construindo mensagem comigo, pastora. Que orgulho! Uma vez eu fui numa igreja e eu estava ali porque a gente precisa dessa inspiração para criar uma mensagem, né? E eu ali, nada sai. Aí de repente a Brenda sentou na mesa comigo, começamos a conversar. Ela me deu uma mensagem, irmã, e como essa mensagem reverberou na igreja que eu fui pregar. E eu tive o maior orgulho, gente, essa mensagem a minha filha que fez, ela que me passou, ela que me deu as ideias centrais. Então, é muito bom, é isso. E aí eu vejo o quanto a figura paterna é importante. Então, e hoje eu consigo dividir isso sem ciúmes. Mentira, gente, só um pouquinho de ciúme. Né? Hoje eles têm o bispo deles lá como referência, né? Um grande homem de Deus, e eu vejo a admiração que eles têm por aquele bispo, por aquele pastor, né? E por Deus, né? Sim. Pelo Pai eterno, né? A admiração que eles têm. Então, isso foi um legado que a gente vai passando. Sim. Errei muito, viu, irmão? Porque também, né, gente? Vai só não vem com um manualzinho ali, né? Aperte o botão, muito, né, que aí faz. Não tem. Errei muito também, viu, gente? Errei como pai, errei. Às vezes eu fiz coisas que não devia fazer, dei presente que não devia dar, tirei do castigo na hora que não podia. Eu errei muito também. Mas graças a Deus, a minha principal referência paterna, que é Deus, me ajudou muito na construção da minha família. Isso aí. Você que está sendo abençoado por esse podcast, já compartilha com alguém que precisa. Tem muita gente que precisa ouvir sobre esse assunto, tem muita gente que precisa ser curado. Então não fique omisso. Aproveite, curte, isso nos ajuda, e acione o sininho, porque sempre você vai ter aqui temas relevantes. Pastor, né, nós estamos aí caminhando para o final, mas antes de nós irmos caminhando propriamente para isso, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da figura paterna na vida da mulher. Nós vemos frequentemente mulheres que são agredidas, vítimas de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, as mais diversas formas de abuso, porque
não têm uma identidade bem construída e estão sempre à procura de algo nesses homens. Qual a influência da ausência paterna nessa busca incessante e que faz permitir tanta coisa ruim? Inclusive alguns homicídios, né? Sim, feminicídio, né, que vem aumentando. A minha irmã. Mas parece redundante, mas é verdade. É um reflexo da sociedade. Tá, vamos começar com a ideologia que foi se construindo ao longo do tempo. Então, houve uma ideologia, através da TV, através de filmes, enfim, um monte de coisas, que foi estabelecendo o hedonismo na nossa vida, o prazer. Nós somos movidos a prazer. Responsabilidade zero, prazer 1000, responsabilidade zero. Isso é uma ideia que se vai construindo. O importante é ser feliz, né? Sim? Sim. Não importa como, o importante é ser feliz. Com essa ideia hedonista, com essa ideia, a sociedade ela foi abraçando isso. Veja. Então, vamos se divertir, vamos viver o hoje, amanhã não sei se vou estar vivo, vamos... Aí começa. Perceba o tanto de crianças que nasceram de uma relação descompromissada por puro prazer e quanto isso foi crescendo na sociedade. Quanto isso foi crescendo. Bem, dentro disso, para suprir, a gente começou a mimar. Né? Pô, não tem um pai, vamos começar a mimar. Então, dá celular, dá podcast, a gente mimou. E ensinamos essas pessoas que não podiam dizer não. Então, eu digo sempre, o reflexo dessa geração vem lá de 2000, é o reflexo de lá. A geração mimizenta. Isso. Então é um reflexo. Não é, o problema não são eles agora, o problema é a ausência dos pais lá. Os hedonistas que queriam viver por prazer lá. Tudo rock and roll, é sexo, droga e rock and roll, né? Era assim? Hoje é o reflexo disso. Então, nós criamos uma sociedade que não sabe dizer não, que não sabe ouvir não. Eu percebo assim, agressão, violência, crime. Presta atenção nesses crimes. Está sempre ali na faixa etária, entre os 40, 30, 18, está sempre ali naquela faixa etária. É uma geração mesmo. Quando você olha para esses, são aqueles mimados, que não souberam respeitar, que não souberam limites, que queriam só prazer, que queria descompromissos, que não quer compromisso. Aí começou a aumentar essa tal de agressão, abuso contra a mulher. Né? Então é um reflexo lá de trás. Aí vem o que a gente está vivendo hoje. Né? Essa coisa terrível. Né, de assassino, a gente mata por matar. Uma mulher morre porque não quer ficar com a pessoa. Não quero, mas você... Não, você é minha. Você é minha, porque quando eu quis um celular, meu pai deu. Quando eu quis um tablet, meu pai deu. Nunca ouvi um não do pai. Né? Aquela mulher se torna sua propriedade. Sua né? propriedade. Né? Para suprir algumas ausências, a gente vai dando. Né? Então, é todo um reflexo de uma sociedade. É tudo que vem acontecendo psicologicamente, ele foi construindo. E quando isso começa? Presta atenção, analisa hoje com experiência, minha irmã, com o olhar. A irmã deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, somos jovens, 22 anos, mas... aleluia, 21. Olha os programas que você assistia lá na sua infância e juventude, faça uma análise hoje, o que você estava aprendendo lá. E faça uma análise hoje para você ver. Hoje eu gostava tanto da Xuxa, eu gostava do Café da Xuxa. Lembra do Café da Xuxa? Sim. Quem quer pão, quem né, que tá vem? Entregando a idade. Colosso, Bico. Isso. Mas fazendo uma análise, hoje eu olho assim pro programa lá nos anos 90 e tal. Olha como era apresentado aquele programa. Olha as coisas que eram faladas. A gente cresceu na boquinha da garrafa mesmo. A gente lembra? Segurando o tchan. Segurando o tchan. Não, tchan, né? A gente olha. Então é um reflexo. É um reflexo. E hoje nós temos um monte de banana, homens fracos, né? Homens que não conseguem ouvir não. E usam tudo a ferramenta da violência para resolver. E por outro lado não temos pais protetores. Eu vi um vídeo, né, esses dias muito interessante,
acho que, se não me engano, foi na China ou na Coreia do Sul, era um casamento. E naquele casamento o pai entregava a noiva, né, para o seu noivo, e muito emocionado ele dizia: olha, se não der certo, se vocês não conseguirem viver, construir uma família, não faz nada com ela não, devolve ela para mim, que ela é muito amada por mim. Aquilo me emocionou, minha irmã. E eu tenho certeza que ela falou: poxa, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, e ele vai me proteger. E ele vai me proteger. Então, a violência vem muito desse reflexo dessa sociedade que nós criamos, hedonista. Sim. Hedonista. E eu vejo que também por conta de um anseio feminino, né? Então você não tem ali um pai protetor, aparece um brutamonte, é tudo muito confuso na sua cabeça, você enxerga aquilo como proteção. Então gera-se um controle ali, né? Não sei se é bem isso, mas Então, sim, né? sim. Você vai olhando e desejando coisas, e nós temos ali, às vezes, pessoas muito controladoras, né? Controlam física, emocionalmente e até O financeiramente. abusador, ele tem uma boa falácia. O abusador, ele é completamente histriônico, ele cria um mundo. Se você não ficar comigo, você vai ficar com quem vai te querer? Não é? O abusador, ele consegue ter essa característica histriônica. E o histriônico, ele é muito interessante, que ele cria um mundo dele. O mundo dele é assim, ele domina de qualquer forma. Ou através da força: eu vou te matar, vou te bater, se você for, vou embora. Ou, poxa, se você for embora, eu vou morrer. Eu me mato. Eu me mato. Então ele tem essa capacidade da falácia, da dominação, e que acaba dando para ele esse controle sobre a abusada. A irmã falando aí, eu lembrei de um caso muito interessante. Foi lá um dos primeiros casos que eu tive como psicólogo. E essa moça, ela tinha uma revolta com a mãe muito grande, porque a mãe fez ela casar com 14 anos. Nossa, muito cedo. Então ela casou, foi toda aquela experiência traumática, aquele casamento que eu não queria, era um homem bruto, e tudo isso. Então ela tinha uma questão com a mãe dela, tinha uma questão muito forte. Não consigo perdoar minha mãe, poxa, olha o que ela fez com a minha vida, e não sei o que. E uma vez a gente conversando, aí eu falei assim para ela: você já parou para pensar que talvez a sua mãe só replicou aquilo que ela viveu? Ela falou assim: nunca parei para pensar isso. Eu falei: então busca entender com a sua mãe como foi a vida dela. Aí ela foi pesquisar: um pai abusivo, um marido abusivo, um marido que batia. Então ela entendeu que o problema não era a mãe dela queria proteger ela de alguma forma. Sim. E acabou errando, porque acabou fazendo ela se casar contra a vontade. Mas foi um erro que continuado, não foi um erro tramado, não foi um erro, não, vai embora que eu quero que você... Não, eu quero te tirar dessa realidade. Exatamente. Então entregou ali para aquele homem, com aquele discurso: eu vou cuidar da sua filha, né? Uma coisa que talvez o pai dela não tenha feito, e deu no que deu. Então ela entendeu, hoje é uma pastora, né? Mas ela entendeu. Então às vezes o trauma só é replicado. Sim. Né? É que a gente falou: quem não teve o pai, o que é ser pai? Aí ainda mais uma uma mulher, ela tem muita identificação com o pai. Né? Eu vejo pelas minhas filhas têm muita identificação comigo. E, poxa, olha ali, não tinha um pai, ou o pai era ausente. Eu preciso sair daqui. Então, agora, né? Acho que é uma presa fácil para o abusador. Uma mente e um coração muito fragilizado, né? Exatamente. Pastor, tem um texto na palavra, em Juízes capítulo 11, versículo 1, que diz assim, do 1 em diante: era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefité, e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Nós vemos Jefité, né, um filho fora do casamento, filho também de uma prostituta,
quando está ali dentro da configuração familiar do seu pai, de pai, mãe ali casados, é rejeitado pelos irmãos, né, é expulso ali, você não vai herdar, tal. É expulso pelos anciãos da cidade depois, e quando ele é procurado para enfrentar um exército inimigo, né, justamente pelos anciãos. Ele faz um voto e ele diz: a primeira pessoa da minha casa, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa da minha casa que sair ao meu encontro quando eu voltar da batalha, eu vou oferecer em sacrifício. Um voto discutível, né? Bem discutível, né? Mas emocionado. Emocionadíssimo, né? Fora até da razão. Mas quem sai ao encontro dele é a sua filha. E aí ele tem que cumprir o voto também, a execução desse voto também tem várias vertentes teológicas. Mas enfim, ele diz, a primeira pessoa que sair da minha casa, então ele sabe que é da casa dele. Eu olho para essa configuração familiar de um cara que nasceu fora do casamento, que é rejeitado pelos irmãos, é rejeitado pela madrasta, é rejeitado pelos anciões, ninguém quer. Uma necessidade de autoafirmação tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele começa a fazer coisas descabidas, exatamente, né? E quantas pessoas têm feito coisas descabidas porque a configuração familiar, ela é desfeita, né? Nós vemos pessoas que dissolvem um casamento. Claro que para um casamento ser dissolvido há muitas coisas ali acontecendo, enfim. Mas hoje o número de divórcios cada vez crescendo mais, as pessoas abrindo mão mais fácil do relacionamento, e o senhor estava falando disso, quantas pessoas buscam o próprio prazer, tipo, eu vou ser feliz. Vou ser feliz. Poxa, vamos, a qualquer custo, ainda que eu tenha que quebrar essa configuração, e muitas vezes, eu não digo que os filhos devem ser a principal razão de um casamento continuar, mas isso deve ter um peso também, né? Sim. Quantas pessoas não pesam isso e estão destruindo filhos, né? Sim. Por causa do seu posicionamento. É isso que eu vejo aqui com o Jefté, né? Alguém que... Sim. Eu vejo aí o princípio de valores. E valores é aquilo que você tem. Como ele não teve uma estrutura familiar de valor, talvez ele não sabe o valor de uma família. Então, tem primeiro que sair lá. É claro que isso é discutível, né? Mas eu vejo muito disso. A família é algo de muito valor que tem sido desvalorizado. Sim. Você entende? Então, se não tem valor, alguns veem a gente de qualquer maneira. Cresce aí, sabe? Eu acho um absurdo essa briga de pensão, né? Como é que um cara acha que uma criança vive com R$300? Não sei. Né? Não, eu dou muito, mas peraí, cara, é pessoa que não sabe o valor de um filho. E muitas vezes está dentro de outro relacionamento e tem que suprir sim essa nova família, mas sustentando o filho dos outros, né? Com valores ainda maiores. É difícil de entender, né? Então, mas isso também, que nem eu falei, parece redundante, vem daquilo que foi idealizado em nós ao longo do tempo. Vamos desvalorizar. Gente, na verdade, pastor, é uma briga muito ferrenha para que a família seja destruída. Essa é a guerra. Essa é a guerra. A família ser destruída. Configurações de família. Claro, hoje, quando você tem referências de família, a família tradicional é desuso, é fora de moda. Quem é um pai, uma mãe? Que é isso? Isso é desuso, é fora de moda. Então há um ataque muito ferrenho para destruir, porque a família, mesmo, é coisa feita por Deus, é uma criação de Deus a família, né? Então o diabo ele faz esse trabalho bem articulado para destruir, para desvalorizar. Então as pessoas estão perdendo. E é interessante como nós estamos crescendo, mas crescendo de uma forma desordenada. Porque quando a irmã leu aí, eu lembrei de um fato. Bem, estudos dizem que nós já somos a maior religião confessa no Brasil. Então, nós somos a maior religião confessa no Brasil. Então, os cristãos são a maioria. Beleza, legal. Mas como é que tem aumentado o divórcio, violência, crime, se o cristianismo é maior no Brasil? Tem alguma coisa errada. Então a gente está crescendo de uma forma errada,
não é? Porque automaticamente era para isso diminuir, a família ia ser valorizada, o crime diminuir, mas não é o que está acontecendo. Então, alguma coisa nessa matemática não bate. E eu vejo que a família é a que está sendo mais atacada. Sugiro que seja por causa da referência. Para onde eu olho? Se isso aqui é a minha referência, então vamos torcer segundo isso aqui. Se não é. Esse papo tá delicioso, muito bom, gostei, viu? mas tá chegando ao final. Mesmo. Pastor, vamos fazer aqui um complete a frase para nós Ai, meu irmos Deus. terminando. Agora é fogo, hein? Agora é fogo. Que rufem os tambores. Ou para falar o que vem na mente. Que vem na mente. Vamos lá. Deus não é distante, ele é? Perto, muito perto. Filho não vive tentando agradar, ele vive. A vida. Deus não quer só servos, ele quer. Verdadeiros filhos. A herança não é para quem trabalha, a herança é para quem é. Merecedor. O amor do pai não se conquista, ele é. Oh, meu Deus, é gratuito, né? Aleluia. Deus não se relaciona com aparência, ele se relaciona com a verdade do ser. O filho conhece o pai que tem. É muito bom. Isso aí é tudo. É intimidade, intimidade faz o conhecimento, né? Valor, tudo isso. Quem sabe que é filho de Deus vive como? Livre pela graça, sossegado e protegido. Aleluia. Pastor, uma honra te ter aqui. Obrigado. Antes de nós trazermos aqui a última palavra e orientação para o pessoal, se o senhor quiser deixar suas redes sociais, as suas considerações finais, será muito bem-vindo. Minha irmã, primeiro agradecer aquela mulher linda que está ali, ó, né, a minha esposa, passou por uns dias difíceis, mas está aí comigo, minha companheira, né? Agradecer essa moça bacana que me gravou, né? Me deu uma moral lá, né? Sim. É o nome dela? Michele. Michele, obrigado, viu, pelo acolhimento, ao rapaz que criou o som. Ainda vai fazer um samba aqui, viu, amigo? Dá um jeito. Tá bom? Quero agradecer. Minha rede social é Robson FC 1980. Robson F de faca, C de cebola, 1980. Também tem um trabalho ministerial do Filhos do Rei. É Filhos do Rei SG de Samba Gospel. Então segue lá. Tem o nosso trabalho de capelania, trabalho na rua, de evangelização. Enfim. E quero dizer aqui, minha irmã, que você não está sozinho. Talvez seu pai foi ausente, talvez você tenha passado por alguma situação traumática em relação à figura paterna, mas como eu disse assim, quando você transpor essa barreira, você vai encontrar um pai do outro lado lá. Esse pai nunca vai te decepcionar. Ele vai corrigir, ele vai dar limite, mas tudo isso dentro do amor. É isso. Pule essa barreira, encontre o verdadeiro pai, o pai eterno. Amém. Você que nos assistiu até agora, com certeza foi extremamente abençoado. O Salmo vai dizer que Deus é pai dos órfãos. Tenha você uma orfandade de fato por morte ou uma orfandade por abandono, Deus quer se manifestar na sua vida como um pai de amor. Mas eu tenho algo a te dizer. Deus não é o seu pai. Parece difícil entender isso. Mas você precisa separar quem é Deus e quem foi o seu pai biológico. Sim. São pessoas diferentes. Não transfira para Deus os seus traumas. Não transfira para Deus o pai ausente que você teve. Ele é um pai presente. Eu não sei se você que me vê foi vítima de abandono emocional, se você não teve um pai que te supriu. Eu não sei se até mesmo o pai que você teve te violentou fisicamente. Mas eu quero te dizer que a cura é em Deus. Procure uma igreja perto de você. Procure um pastor para que possa te orientar. E não esqueça de procurar ajuda psicológica. Você é importante para Deus. Você é um filho amado. E hoje nós vamos encerrar esse podcast de forma diferente. Eu gostaria que você que me assiste fechasse os seus olhos e orasse comigo agora. Pai, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas pessoas que me assiste. Cada uma, Senhor, carregando alegrias e tristezas, Senhor. Muitos filhos hoje estão nos assistindo, Senhor,
com feridas na alma, com feridas emocionais. Fruto, Senhor, de abandono. Mas a tua palavra diz que o Senhor é conosco. O Senhor nos deu o Espírito e diz que não nos deixaria órfãos. Pai, que todo sentimento de orfandade possa sair dessa pessoa, de forma que ela vá se encontrando dia a dia contigo. Aonde o som da minha voz chegar, Senhor, que aí chegue transformação e vida. Pessoas, Senhor, que estão me assistindo e que têm pensamentos suicidas porque não se sentem amados. Pai, que agora o Senhor haja na vida dessas pessoas, colocando dentro delas esperança. Que o teu Espírito Santo seja conforto, que o teu Espírito Santo ajude essas pessoas a transicionar esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esse tempo, esse podcast, essa conversa possa abençoar muitas pessoas. Que essa pessoa que agora ora, Senhor, seja ricamente abençoada pelo Senhor que é Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo Pode Crer Brasil.